O Netanyahu sabia dos ataques do Hamas provocados em 7 de outubro de 2023 e ele deixou acontecer. Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou fotógrafo, advogado, internacionalista e um apaixonado por geopolítica e por história. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, esse aqui é um canal que eu criei para falar sobre geopolítica e sobre história a partir da fotografia. E essa aqui é uma série especial que eu criei especificamente apenas para falar sobre o conflito Israel-Palestina, que é um dos conflitos mais complexos da geopolítica global em muito tempo. Esse aqui já é o 11º vídeo da série. Eu já fiz outros 10 antes desse. Então, se você não quer ficar perdido, quer entender perfeitamente todos os meandros desse conflito, eu vou deixar um card aqui no lado. E aí você clica ali e começa a assistir desde o primeiro episódio para você entender perfeitamente a cronologia desse conflito. Tá certo? Então, no vídeo de hoje, gente, eu quero falar para vocês a respeito dos ataques terroristas causados pelo Hamas no 7 de outubro de 2023. Vocês devem lembrar que no vídeo anterior eu finalizei o vídeo falando dos enormes protestos que estavam acontecendo em Israel no ano de 2023 contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a proposta de reforma judicial que ele estava tentando passar no parlamento. Essa reforma judicial era muito controversa, ela virtualmente acabaria com a democracia em Israel e por isso estavam ocorrendo vários protestos. E é justamente nesse contexto em que acontecem os ataques terroristas do Hamas. Vocês já devem ter ouvido falar, devem ter lido, assistido vídeos a respeito desse tema e de como foram os ataques terroristas de 7 de outubro. Por isso eu vou passar rapidamente por esse tópico apenas para mencionar aqui, porque grande parte das informações já foram veiculadas em tudo que é mídia, então vocês já vão estar por dentro de tudo que aconteceu naquela fatídica data. Então, no dia 7 de outubro, terroristas do Hamas e também da Jihad Islâmica Palestina invadiram Israel a partir da faixa de Gaza. Foi um ataque muito coordenado, um ataque de grandes proporções, em que as pessoas cortaram as cercas, os terroristas invadiram a partir dessas cercas, desses muros que eles explodiram, invadiram o território israelense também pelo ar, a partir de parapentes, utilizaram drones, motos e provocaram o maior atentado terrorista já realizado em território israelense. Foram mais de 1.200 mortos em um único dia, além de aproximadamente 250 pessoas que foram levadas como refém de volta para a faixa de Gaza. Foi um dos maiores atentados terroristas da história mundial desde o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 11 de setembro. Além disso, foi o maior ataque terrorista provocado em solo israelense desde que o Estado de Israel foi criado, e foi o dia em que o maior número de judeus foram mortos num único dia desde o Holocausto provocado pela Alemanha nazista. Então foi um cenário verdadeiramente terrível. É importante a gente dizer desde logo que nada justifica atentados terroristas praticados contra civis inocentes. Então, foram pessoas idosas que foram raptadas, que foram assassinadas, entraram em kibbutz, em comunidades rurais, mataram indiscriminadamente crianças, adolescentes, adultos, idosos. Muitas pessoas doentes foram levadas como refém lá para a faixa de Gaza, idosos inclusive. Há relatos de violência sexual praticados por terroristas contra essas pessoas que foram levadas como refém. Então foi realmente uma brutalidade, um massacre de grandes proporções contra aqueles cidadãos. E é importante dizer que absolutamente nada justifica esse tipo de ato, porque, como eu disse, eram pessoas inocentes, pessoas que tiveram a sua vida ceifadas, pessoas que foram mortas na frente de toda a sua família de uma forma extremamente brutal. Foi uma verdadeira carnificina.
Justamente em razão disso, houve um grande movimento, uma grande solidariedade da comunidade internacional para com o Estado de Israel. Então, esses atentados terroristas, eles foram prontamente repudiados e condenados por vários líderes, por várias organizações ao redor de todo o mundo, e a comunidade internacional em peso prestou a sua solidariedade a Israel por conta desses atos brutais que foram cometidos em seu território. No entanto, gente, um ponto que é importante a gente comentar e não deixar de levar em consideração é que esse conflito entre israelenses e palestinos, essa vontade do Hamas de praticar o terror contra o Estado de Israel e seus cidadãos, ele não começou nessa data. Então, muita desinformação foi veiculada na internet, especialmente nas mídias sociais, desde então, mas é importante a gente levar em consideração que esse conflito ele é muito mais complexo e muito mais antigo do que isso. Não à toa, todos os outros 10 vídeos que eu criei antes desse já tratavam da origem desse conflito entre Israel e Palestina. Então, esses ataques, eles não foram o início da guerra, eles foram o recomeço de um conflito que, na verdade, vem se arrastando já há muito tempo e que eles estavam apenas numa breve pausa. Inclusive, alguns dias, semanas depois desse atentado terrorista, o secretário-geral das Nações Unidas, português Antônio Guterres, ele fez um pronunciamento na ONU em que ele justamente confirma isso. Ele condena a brutalidade daqueles ataques, mas ele chama atenção pelo fato de que esses ataques eles não vieram do nada, eles não foram o início do conflito. Essas falas pegaram muito mal entre os representantes de Israel, que condenaram prontamente aquela manifestação, como se de alguma maneira ele estivesse tentando justificar ou minimizar o que tinha acontecido. O que não é verdade. Na verdade, ele chamou apenas a atenção de que havia circunstâncias nesse conflito Israel-Palestina que faziam com que os atos terroristas que foram cometidos fossem uma questão mais de quando e não de se. Muito embora, como eu disse já no início do vídeo, esses atos não possam ser de maneira alguma justificáveis. Então, gente, vamos entender um pouquinho o porquê que esses ataques terroristas foram cometidos. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o grupo Hamas, ele já tem, inclusive em sua carta de fundação, o objetivo da destruição do Estado de Israel. Então, na verdade, já havia motivos intrínsecos ao Hamas para querer provocar o máximo de dano, o máximo de dor aos israelenses, porque esse é o objetivo do grupo. Justamente por isso ele é considerado um grupo terrorista, tanto por Israel quanto por grande parte da comunidade internacional. Mas para além desse fato de o Hamas querer efetivamente a destruição do Estado de Israel, a gente tem que levar em consideração também algumas circunstâncias conjunturais do que estava acontecendo no território israelense e também na Cisjordânia, na faixa de Gaza, que de uma certa maneira explicam a razão pelo qual havia esse desejo de vingança contra Israel. Então, esses últimos anos, como eu falei nos vídeos anteriores, foram anos que foram marcados pela ascensão da extrema-direita em Israel, uma extrema-direita nacionalista, uma extrema-direita sionista, que estava atuando diretamente para retirar direitos dos palestinos. Então, os palestinos eles estavam sendo vítimas de uma crescente opressão, seja na faixa de Gaza, seja também na Cisjordânia. Então, foram criadas várias leis que retiravam direitos deles, leis que os prejudicavam de maneira direta ou indireta. Além disso, havia a violência de colonos que eram praticados nos assentamentos, havia a própria expansão daqueles assentamentos israelenses na Cisjordânia, no que deveria ser o território do futuro Estado palestino. E por fim, um elemento que também ganhou bastante notoriedade foi uma caminhada, um passeio que um dos ministros radicais de extrema-direita do governo Netanyahu, que é o Itamar Ben-Gvir,
ele foi fazer um passeio na esplanada das mesquitas, o que foi visto como um ato de provocação aos palestinos. Lembrem, eu já mencionei em vídeos anteriores que na época da segunda intifada, justamente uma visita do então ministro da Defesa, Ariel Sharon, na esplanada das mesquitas, também provocou protestos que culminou com justamente a eclosão da segunda intifada em Israel e na Cisjordânia e também na faixa de Gaza durante o início dos anos 2000. Então, essa atitude de políticos israelenses de ir passear na esplanada das mesquitas é frequentemente condenado pela comunidade internacional como um todo, como várias organizações, e pelos palestinos de maneira geral, como um ato provocativo. E isso aconteceu em janeiro de 2023 e foi um ato que provocou uma grande revolta nos palestinos. Então é nesse contexto que acontecem esses ataques, como uma espécie de resposta para eles, uma espécie de vingança, como eu comentei. Mas e o porquê que esses ataques foram cometidos naquele momento específico? O timing desse ataque aconteceu de que maneira? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o governo Netanyahu ele estava contra as cordas. Grande parte da população israelense estava justamente protestando, pedindo pela sua renúncia, pedindo pela sua saída do poder. Então o governo de Benjamin Netanyahu estava no momento enfraquecido no governo. Mas não é só isso. Também, ao longo desses últimos anos e meses, antes dos ataques terroristas de 7 de outubro, o que estava acontecendo era uma reaproximação entre a Arábia Saudita e Israel, intermediado pelos Estados Unidos, que queriam a realização de um acordo de paz entre os dois países. Porque tanto a Arábia Saudita quanto Israel são os dois maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Além disso, a Arábia Saudita é de todos os países árabes do entorno aquele mais poderoso. É quase como se fosse um representante extraoficial da comunidade árabe no Oriente Médio. Então, ter um acordo com a Arábia Saudita, um acordo de paz, relações diplomáticas estabelecidas de maneira efetiva entre Israel e a Arábia Saudita era algo muito importante para o governo de Israel. De uma certa forma, aquilo ali sepultaria as chances da criação de um Estado palestino, porque, sendo a Arábia Saudita o maior representante dos árabes na região, a normalização de relações entre aquele país árabe e Israel dificultaria e muito a criação do Estado palestino. E é justamente por isso que é escolhido aquele timing em que estava havendo aquela reaproximação. O Hamas sabia que um ataque daquele tipo, com aquelas repercussões, com aquelas consequências, geraria uma reação forte por parte do governo israelense. E o Hamas estava contando com essa reação forte, porque justamente essa reação inviabilizaria a realização daquele acordo com a Arábia Saudita, que não era interessante para o Hamas. O que acontece é que aquele ataque em outubro de 2023 já estava sendo observado, já estava sendo planejado há muitos meses. E, inclusive, foram publicadas diversas matérias noticiando que justamente a inteligência israelense tinha conhecimento de que aquele ataque seria feito, mas nada fez para impedi-lo. De acordo com o próprio jornal Haaretz, que é um jornal israelense, e também do jornal New York Times dos Estados Unidos, que é um grande aliado de Israel, as forças de defesa de Israel e a inteligência israelense foi informada tanto por agentes de inteligência do próprio Estado israelense, como também por setores de inteligência de países vizinhos, como o Egito, de que estava sendo planejado e organizado um ataque de grandes proporções pelo Hamas. Foram reportadas as movimentações, atitudes estranhas por parte do Hamas nos meses que antecederam aquele ataque. Isso foi objeto, inclusive, de um relatório realizado por algumas oficiais de inteligência de Israel e que foram mandadas ao seu comando e que também chegaram ao conhecimento, obviamente, da cúpula do governo, inclusive do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Então o que acontecia no final das contas é que Netanyahu e o restante da cúpula do governo de Israel já tinha conhecimento prévio da possibilidade daquele ataque, já tinha conhecimento prévio de que estava sendo planejado um ataque de grandes proporções e não agiu efetivamente para impedi-lo. Mas e por que Netanyahu não agiu? Qual foi o motivo que levou Netanyahu a não impedir um ataque contra o próprio país, contra os próprios cidadãos israelenses? Bom, principalmente porque o Netanyahu precisava de um estado de guerra para se manter no poder em Israel. Lembrem-se que eu comentei no vídeo anterior que Benjamin Netanyahu não apenas estava sendo alvo de muitos protestos pela sociedade israelense, mas ele também se encontrava muito pressionado pelas diversas acusações criminais que pairavam sobre ele nas cortes superiores do país. Então ele corria efetivamente um risco de que, saindo do governo, fosse preso. E os protestos populares estavam aumentando a cada vez mais, forçando a sua provável saída do governo, o que inevitavelmente o conduziria à prisão. Então, um estado de guerra permanente de Israel contra os seus inimigos no entorno era vantajoso para Benjamin Netanyahu. Significa então que ele deliberadamente aceitou a morte dos seus civis? Aí já é difícil dizer. Tudo que se tem de elementos até então indica que o governo de Israel sabia do ataque, mas que de certa maneira subestimava o poder e a organização do Hamas de realizar um ataque daquelas proporções. Então, eles sabiam e até contavam com a realização desse ataque para poder, então, criar um estado de guerra, para poder estimular o conflito, para poder fazer incursões na faixa de Gaza e na Cisjordânia e alimentar esse medo na população. No entanto, ele provavelmente não imaginava que o ataque seria naquela dimensão, ele não imaginava provavelmente que tantos inocentes civis fossem atingidos e fossem vitimados. E justamente por isso, ele se viu muito desmoralizado logo na sequência daquele ato. E aí ele juntou o que seria o útil ao agradável, né? O útil porque ele precisava daquele estado de guerra, mas ao mesmo tempo era importante para ele fazer aquele estado de guerra contra os palestinos, de um modo geral, para manter aquele estado de guerra e também para agradar os membros de extrema-direita do seu governo, que há muito tempo queriam e almejavam uma recolonização, uma retomada do controle da faixa de Gaza, justamente aquela que Israel tinha saído em 2005. Então vejam nessas matérias que eu coloquei para vocês ali, que foram vários periódicos em vários locais do mundo que indicam que efetivamente havia o conhecimento de Netanyahu e da alta cúpula das Forças Armadas de Israel a respeito desse ataque e que não foi feito nada para preveni-lo. E aí quais foram as consequências disso? As consequências disso é que Netanyahu fez aquilo que ele tanto queria e declarou guerra ao Hamas. Como consequência, ele começou a fazer incessantes bombardeios na faixa de Gaza, incursões na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, aproveitando-se então desse inimigo comum dele e do restante do povo israelense para criar uma situação em que ele pudesse permanecer no poder sem ser contestado, tanto pela população quanto também pela oposição a ele no parlamento israelense. Então, obviamente, houve uma resposta muito forte de Israel contra as áreas habitadas por palestinos, seja na Cisjordânia e principalmente na faixa de Gaza, como forma de manter esse estado permanente de guerra. Nesse contexto, foram cometidos diversos crimes pelas forças de defesa de Israel, a mando do próprio governo israelense. E esses crimes de guerra vão ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você não quer perder esse conteúdo e muito mais, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, conhece mais alguém que também pode gostar desse tema, desse tipo de discussão, encaminhe esse vídeo para um amigo seu, alguém que você acha que vai gostar.
indica para seguir o canal também, porque eu vou estar sempre postando conteúdos desse e de outros temas de grande relevância na geopolítica mundial. Então por hoje era isso, um abraço, eu te vejo na próxima.